Olá pessoal, sou o Gustavo Gama e tem uma coisa que me deixa meio que frustrado, sabe? Seguinte, as pessoas estão enganando enganando gente, irmãos, por método da fonte da cabeça das pessoas. Presta atenção no seguinte, tem um cara com 16 anos falando, explanando pessoas, humilhando, subindo em cadeira, procurando a pessoa para conseguir humilhar, falando que tem camisinha na bolsinha para não esconder, que tem um amante escondido além da esposa, e fala que pastor, que profeta que é esse, que nem é profeta, pastor, nem é pastor, é dirigente. Olha aqui, é um pregador da palavra, não é um profeta não. Profeta é aquelas pessoas que profeciam, não é aquelas pessoas que pregam o mal, que falam do mal, faz, não pregar o mal, mas sim, achando que as pessoas fizeram mal, fazendo aquele pecado, fazendo que Deus da cabeça dele castigue. Um pastor falando um monte de coisa e tentando interpretar, sabendo que só Deus interpreta a língua dos anjos. Anjos não é interpretável, entendeu? Língua dos anjos é a língua dos anjos, entendeu? E quer se mostrar profeta falando um monte de besteira na boca do pastor, falando depois tá interpretando. Aqui, Deus não é algo ferramenta, não é ferramenta para te mostrar, para não ganhar filizações, não é pessoas ameaçando pessoas, por exemplo, tem muitos vídeos falando assim, você gosta de Deus ou não, entendeu? Se você gosta de Deus, me dê o like. Mas espera aí, para que dar o like para mostrar que Deus existe, que eu gosto de Deus? Por que um like que vai ser material, entendeu? Uma ferramenta para conseguir sua fama. Por que like? Sabendo que só orando, falando sobre Deus, tá falando sobre Deus, já que permaneceu no lugar, por que você fala que Deus vai abençoar a sua vida? Como assim? Me dê um momento, como fala? Compartilhe esse vídeo e dá um like se você quiser que Deus olhe para sua vida. Mas por exemplo, vou corrigir. Tem a seguinte frase que sempre rola em qualquer vídeo: um IA de Deus falando sobre Deus de um tom, achando que é Jesus, entendeu? E me fala assim: dá o like se você quiser que Deus vá em sua cama. Mas espera aí, o like vai fazer eu acreditar em Deus? Ou é a Bíblia? A única coisa que você poderia falar assim: se você quiser que Deus olhe para sua vida e deita na sua cama, lê a Bíblia. Louva a Deus. Não é compartilhar, não é se inscrever, não é dar like, não é colocar aviãozinhos, não. A única coisa que deve fazer é compartilhar para conseguir espalhar o evangelho, mas dar like e se inscrever? Precisa disso para acreditar em Deus? Para aí, rede social não faz, não significa nada, entendeu? Rede social vai espalhar o evangelho, sim, mas dá like por causa disso? O evangelho não é para comprar, para gastar, para ganhar like, para ganhar inscrição. Daí tem uma pessoa falando assim, se quatro pessoas para dar R$1.000 de oferta. Mas espera aí,
A oferta não é para comprar ninguém, não é para vender de ninguém. É para falar assim, eu consegui de segunda a domingo, consegui batalhar durante essa semana. É isso que eu te ofereço. Obrigado, meu Deus, para conseguir ficar em pé, pegar as coisas, olhar, falar, cheirar, escutar, ter cabelo, tem rosto, entendeu? Tem perna, tem dedos, 5 na mão, 5 em outra, pé, tem dedos também, tem um coração, tem um pulmão, tem um intestino delgado, intestino grosso, tem um estômago, entendeu? Tem um bexiga, entendeu? Tem um sistema inteiro de digestório, enfim, você tem tudo em seu corpo. Você é uma máquina, entendeu? Máquina feita de carne, não feita de metal, de ciência, tecnologia não. Que as pessoas acham que estão fazendo o humano, mas não, estão fazendo um robô. Mas o robô não tem um sentimento que a gente origina, entendeu? A gente, tipo, tem a felicidade. Não, você está colocando a felicidade em uma forma que o robô interpreta. Tipo, suas fotos que você põe em um robô, por exemplo, uma série que a professora me aconselhou, que é o Black Mirror, que fala sobre um capítulo, um episódio que fala sobre uma mulher que perdeu o marido e para isso substituiu o marido pelo robô. E com isso colocou tantas de fotos que estavam na galeria dela, de forma que ela fez com que o robô interpretasse para conseguir ganhar seu marido de volta. Tipo, deixando carne para colocar coisa de metal de IA na sua vida, né? Tipo, como assim? Aí voltando, né? Tem pessoas ameaçando pessoas, explanando pessoas de forma errada, tentando achar a pessoa para tentar humilhar. Mano, tem um jovem de 16 anos, 16, 17 anos, de 15 anos, 14, não sei, que sobe na cadeira para achar o tal de um cara, falar que tem uma camisinha na bolsinha para conseguir para tirar, para não esconder a amante que você tem, um amante que você tá tendo. Peraí, 14 anos não tem esse direito de falar com um adulto de 30 anos de nome aleatório que você nem sabe quem existe, né? Que você fala assim, nem sabe se existe o tal de Kleber na igreja. Vou falar assim, tal de Kleber na igreja que tem uma camisinha na bolsinha, que precisa parar de gostar daquele amante que você está escondendo com a sua noiva. Peraí, calma. Você tem 14 anos, tem 15 anos. Olha, eu tô com 16 anos, tô vendo uma coisa dessa. Tipo, um pastor envergonhando um irmão da igreja para ele não voltar mais. Tipo, você tá enganando pessoas com um Deus que tá gerando a sua cabeça. Fala assim, eu não leio Bíblia, mas a palavra de Deus sai da minha boca. Como assim? Você é a Bíblia? Como assim? Eu pensei que a espada de Deus é a Bíblia. Não, é a cabeça sua. Você gera o versículo da Bíblia. Entendeu? A Bíblia que é a espada, não a sua cabeça. Você não é a espada. A Bíblia que é. Deus fala de Gênesis a Apocalipse. O que ele mostrou sobre quem é ele. Por que você deve agradecer a ele. Tipo, Deus fez Jesus na terra para conseguir diminuir o seu pecado, para conseguir não condená-lo, mas sim salvar as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que ele não pereça, mas tenha vida eterna, para que as pessoas que
para não condená-las, mas sim salvá-las. Para que ele chegue ao mundo não para condená-las, mas sim salvá-las. Por causa que Deus amou o mundo é humano, Ele amou todos os humanos. E vocês me falam, você condena as pessoas, não salvá-las, de vez de abençoar a vida deles, não, você explana eles humilhando. Peraí, você tem 14 anos, você não tem nenhum direito no seu nariz. Tem que ter 18 anos para conseguir um emprego sequer, uma faculdade. Agora me fala, por que você, como que uma pessoa chega numa igreja e fala assim, eu vou pregar a Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus. Aí vem ter um dirigente, um profeta, um pastor me fala, você tem um amante escondido na sua família, chamado Clara, entendeu? Tipo, o tal de Kleber chega na igreja e fala assim, você é o tal de Kleber, beleza, você chega na igreja e fala assim, nossa, eu vou escutar a Deus, e é isso que, escutar a Deus, olhar e louvar. E vem um dirigente e fala assim, Kleber, você tem uma amante, não se esconda, tira a camisinha e está escondido na sua bolsinha. Me fala, que é isso? Aí você fica sendo humilhado, segundo a Deus, humilhado ser exaltado, exaltado ser humilhado, que possa ter esse Kleber, que possa ter muita bênção na sua vida, e além de ter muita fé, muita bênção na sua vida, e chegar em outra igreja para abençoar, ser abençoada, aí você fica nesse ciclo aí de enganar as pessoas, ele vai evoluir, enquanto esse profeta vai ficar aí enganando as pessoas, dando aqueles planos de todo mundo. Então, me fala, se isso é a igreja, me fala o que é o evangelho de verdade de hoje em dia. Pensei que a igreja não fosse teto, parede e chão, mas sim um grupo de pessoas tentando abençoar, tentando ter a fé de Deus. Mas as pessoas estão interpretando uma igreja como uma construção de uma empresa, que Deus é o cara da empresa, que gerou a empresa, e vocês estão trabalhando. Não, Deus está oferecendo, não está tirando seu dinheiro, está sempre... Deus não arranca dinheiro, e sim te presenteia mais dinheiro, dando bênção na sua vida. Então me fala, se isso é um papel de um profeta, enganar as pessoas, me fala, como é que eu chego de um cara desse tipo de pessoas e achar que eu estou sendo enganado ou não, por causa que tem uma pessoa que está gerando um versículo na Bíblia que fala assim, eu não leio a Bíblia, mas a palavra me fala na minha boca. Mas tipo assim, é eu que sou a Bíblia ou é a espada de Deus? É humano ou é a Bíblia? Eu pensei que fosse a Bíblia que é a espada que vai te mostrar a sua bênção, que tipo de Gênesis a Apocalipse tem uma explicação de Deus, por que ele existe, de como que ele existe, por que você tem que abençoar e agradecer a Deus por estiver em pé, conseguindo pegar as coisas, conseguindo andar onde que você quer, olhar para as pessoas que te abençoam, escutar as pessoas que estão te aconselhando, cheirar a comida que está no seu prato. Conseguir pegar as coisas que você quer, conseguir andar onde que você quer, falar para Deus com sua boca, com seu Deus, com seu dente, com sua língua, com seu cordas vocais, falar assim, Deus, obrigado por conseguir ser um humano com nenhuma destruição, com saúde. Agora, me fala, se é isso que importa, por que as pessoas estão enganando? Então é isso, obrigado, tchau.